Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixa o like aí pra mim e ativa o sininho para novos vídeos, tá? Já estou no momento em que eu estou só detalhando as rotinas. Não vou repetir tudo que a gente já falou sobre meta SMART, tríade do tempo, Power Nap. Vocês já estão sabendo o assunto, tá? Vou só falar da colocação disso nos lugares aqui de acordo com as rotinas. Estamos numa rotina bem complicada já, a rotininha mais perigosa aqui comparada com a 1 e a 2, que é a rotina 3 do aluno que trabalha período integral. Então, falei sobre isso lá nos primeiros vídeos, vamos reforçar. Olha só, o que é trabalhar em período integral para dar certo estudar? É trabalhar mais ou menos de 6 a 8 horas por dia. Aquela pessoa que trabalha mais, ela começa nas sessões a não ter uma rotina sustentável. Pensa uma coisa, a gente tem 3 blocos do dia, né? Manhã, tarde e noite. Eu não posso ocupar os 3 blocos e estudar em intervalos. Não, eu só estudo no metrô, eu só estudo... Não funciona, não é sustentável e eu começo a não ter resultados, salvo raras exceções. Já falei sobre isso também. Então, o que acontece? Essa é a rotina em que mais a gente trabalha escolhas. Eu já atendi pessoas com escolhas para fazer, assim, de demandas que eu não imaginava o que elas iam escolher. Precisei conhecer para entender qual seria a escolha desse aluno, porque eu tinha certeza que ela ia escolher deixar uma coisa e escolheu deixar outra, tá? Então, aqui a gente já começa a ter que ter esse cuidado de talvez escolher, porque a rotina 2 e a rotina 1, eu tenho mais é que organizar o meu tempo. As coisas estão ali meio que às vezes mal distribuídas e eu vou ter que organizar só, recolocar, passar para cá, passar para lá, experimentar. Essa rotina 3 de quem trabalha integral, muitas vezes já traz a questão da escolha. Então, eu estou trabalhando o dia inteiro e fazendo faculdade à noite. Eu tenho um trabalho, faço faculdade e estágio. Eu tenho 2 atividades que me ocupam o dia todo. Então, cuidado que às vezes não é que você está com uma má gestão de tempo, às vezes você não está fazendo escolhas. E aí, não cabe o estudo. Então, o que a gente propõe aqui? Olha, da mesma forma que eu falei para a rotina 2, você pode picar o seu horário, você vai ter que tomar o cuidado para não dormir menos de 7 horas, porque aqui já começa a ficar apertada demais a sua rotina. A questão da Power Nap, tem aluno que fala assim para mim, não, porque a rotina 1, pessoal, estuda, almoça, faz a sonequinha ali de 20 minutos, depois estuda de novo. A pessoa que chega do trabalho, ela vai ter que fazer isso mais perto da noite. E aí tem pessoas que falam, olha, isso pra mim atrapalha o sono. Então, primeiro, algumas pessoas que me falaram que isso atrapalha o sono, eu fui ver, elas estavam descansando mais do que o recomendado. Estavam descansando, por exemplo, 40 minutos. Certo? Então, experimenta, dá aquela relaxadinha de 20 minutos, se deitar e dormir está sendo um problema para você, experimenta fazer uma respiração só nesses 20 minutos, tomar um banho, mas essa pausa, ela ajuda bastante. E tem que ser mesmo lá para o fim da noite, para essa rotina, porque o pessoal que está estudando e trabalhando traz uma rotina doida. A pessoa às vezes acorda muito cedo, o transporte é um tempão, aí o trabalho não tem tempo nem para respirar. Chega em casa, é a hora que o aluno tem que estar bem para estudar, só que às vezes ele está destruído, né? Tá acabado. Então, se você tem que fazer escolhas, não tem jeito, alguma coisa vai ter que ser excluída mesmo, mas pode acontecer de você estar com as suas horas aí e você não estar cuidando de tudo aquilo que a gente fala, por exemplo, ter uma luminosidade ao longo do dia, fazer um exercício em alguns períodos da sua semana, mesmo que não seja todo dia, se alimentando, poxa, chega em casa cansado do trabalho, já entra naquela alimentação gordurosa. Como eu falo para vocês, às vezes a gente se alimenta mal por estar cansado e aí que não quer estudar mesmo. Então, cuidado com essa questão de você não estar se dedicando para o estudo porque não está cuidando de todo o resto, certo? Então, recapitulando aqui, não consigo fazer exercícios todos os dias. E acontece mesmo com a rotina de quem trabalha todos os dias, né, rotina 3, de não conseguir fazer exercícios todos os dias. Destaque alguns dias. Por exemplo, você pode fazer um exercício na quarta noite e jogar esse estudo da quarta para o domingo. Eu tive um aluno que ele podia, por exemplo, trabalhar o dia todo e estudar à noite, mas ele não estava fazendo isso porque ele fazia espanhol, porque para o trabalho dele era importante.
Se for uma exigência, complicou, mas às vezes não é uma exigência do seu empregador. Você quer fazer aquilo porque as pessoas no seu trabalho estão fazendo. Então aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês, relembrar vocês o que a gente falou sobre o profissional lá nos primeiros vídeos. Essa rotina precisa fazer o que a gente chama do quiet quitting, que é o Actor Wage também, que é aquela questão que está sendo muito criticada da demissão silenciosa, mas num outro olhar, que é o seguinte: eu preciso me desapegar do meu lugar na empresa, de ser aquela pessoa que eu era antes de estudar. Então, aquela pessoa que eu era antes de estudar para concurso podia ser um profissional que estava sempre à frente, que avocava funções, que não delegava nada, que não estava consciente das reuniões e dos e-mails, de tudo aquilo que não é afeto à rotina, e aceitava tudo, aceitava. Se eu começo a estudar para concurso, preciso me desapegar e ver que o outro ali, que não está estudando, vai estar mais centrado e vai poder ter um lugar na empresa que eu estou querendo, mas não é a hora de eu estar focado nesse trabalho. Eu preciso estar muito mais focado no estudo. Preciso reservar energia, porque a nossa energia não é finita, tá bom? Então, rotina 3, cuidado para não trabalhar mais do que 6, 8 horas por dia. Já atendi pessoas chorando na sessão que falaram o seguinte: eu não tenho opção. O meu trabalho, ele é até às 18, mas eu chego em casa e tenho que fazer relatório. Eu atendi uma menina que ela advogava para um escritório, aquela advocacia em massa, que durante o dia ela fazia as minutas e as entregas, só que à noite ela fazia os relatórios. E ela era obrigada a fazer. Até 9 da noite. Ela trabalhava das 8 da manhã às 9 da noite, com pausas, claro. E ela queria estudar depois disso. Mas, vamos fazer a conta? Você estuda até 9 da noite. Como é que você vai estudar 2 horas e meia por dia, mantendo o pilar de produtividade? Não tem jeito, né? E ela falou: olha, mas eu não posso sair. E aí a gente estudou algumas alternativas. O que você pode fazer para estar em outro trabalho? Aí entra um pouquinho a questão do coaching de carreira. Eu não gosto mais de advogar, ou eu não gosto de advogar nesse escritório ou nessa área. Esses aspectos são interessantes porque você pode ou se capacitar para uma outra área, trabalhar por um tempo, juntar aí um colchão, um valor e sair para buscar algo diferente. Mas você tem que enxergar quando você é rotina 3 e está numa rotina que inviabiliza o estudo, certo? Porque não vai rolar, simplesmente não vai rolar, sem escolhas não vai rolar. Então, algumas oportunidades aí para transição de carreira. Eu junto um valor, saio para buscar algo depois, para que eu continue estudando, ou então eu já vou transitando durante o próprio trabalho, tá? Mas descubra se você não está gostando do local, se você não gosta da área, ou se você não gosta daquilo que você está fazendo mesmo. Às vezes é a empresa e às vezes você pode continuar advogando, mas num outro escritório, numa outra área, e também dá certo, tá bom? Bom, pessoal, vou parando por aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like de vocês e ativar o sininho para novos vídeos aí, tá? Até mais!